Começa agora um novo Gabinete de Guerra. Eu sou a Maria João Simões e esta manhã contamos com a análise de Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE, da Academia Militar, e de Tiago André Lopes, coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais da Universidade Portucalense. Bom dia aos dois e muito obrigada por estarem connosco. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bruno Cardoso Reis, ontem à tarde houve quem celebrasse um suposto cessar-fogo em Gaza, mas logo depois Netanyahu veio dizer que a proposta de tréguas aceita pelo Hamas ficou aquém das exigências de Israel, mas que enviaria uma delegação para se reunir com os negociadores para tentar chegar a um acordo. Que mais se sabe a esta hora, Bruno? O Qatar também ia enviar uma delegação ao Egito. Sim, o que sabemos é que aparentemente as negociações continuam, portanto não foi realmente um acordo que venha encerrar a questão, ou seja, tratou-se, no fundo, o Hamas aceitar uma proposta que Israel ainda não tinha aceito, ou se quisermos emendar uma proposta dizendo que aceitava aquela, mas sem que o outro lado tivesse dado esse acordo. Portanto, enfim, acho que apesar de tudo é bom que as negociações continuem, mas vamos ver se realmente não passou aqui de uma espécie de truque retórico do Hamas para tornar mais difícil, digamos, a rejeição pelo lado de Israel de um acordo. Desse ponto de vista, acho que provavelmente já conseguiu atingir o seu objetivo, mas o que era realmente importante para a população civil de Gaza e para os reféns, sobretudo, era que realmente houvesse realmente um real acordo e não aqui, digamos, um acordo mais retórico ou uma jogada, digamos, de espelhos mais política. Tiago André Lopes, a sua análise sobre este desenrolar das negociações. Ontem à tarde houve quem por momentos acreditasse que a guerra pudesse ter acabado. Isto pode ter sido também uma jogada do Hamas para que o ONU de não haver tréguas ficasse do lado de Israel? Depende de como olharmos para isto. Aquilo que aconteceu ontem é relativamente normal em negociação, ou seja, um dos lados pré-assumiu vontade para aceitar o acordo. Isto acontece sempre desta forma, já nos acordos recentes, precisamente a Arménia e o Azerbaijão, uma das partes, neste caso o Azerbaijão, assumiu primeiro, a Arménia entrou depois no jogo, o mesmo tem acontecido nas negociações do Sudão ou no Iémen, portanto é normal que haja uma parte que faz a outra. É óbvio que o faz para pressionar, mas aquilo que diz o Haaretz é que do lado de Israel havia a expectativa de que o Hamas não aceitasse o acordo e a aceitação levou a alguma descoordenação política e aliás levou uma contra-resposta que foi o endurecimento militar. Nós tivemos hoje uma noite mais difícil do que antes de haver esta sinalização política de vontade do Hamas aceitar o acordo. É óbvio que nos faltam ainda algumas peças no tabuleiro que nós ainda não percebemos a 100% o modo como o acordo seria operacionalizado. Uma coisa são cláusulas políticas, outra coisa são os detalhes da implementação. E os detalhes são muito importantes para perceber o grau de execuibilidade deste acordo. Portanto, e aí há sempre esse espaço de manobra que Israel pode estar numa posição mais cética, percebendo que o acordo tem uma série de intenções, que depois do ponto de vista da implementação são difíceis de operacionalizar. Eu acho que é importante deixarmos essa janela aberta. Agora, o facto desta manhã estarmos a ver uma série de pedidos internacionais de foquem-se na questão diplomática, não se foquem na questão militar, inclusive com atores que nem sequer costumam falar sobre conflitos alheios, como por exemplo a China. Exatamente. Esta posição da China é muito incomum. O facto da China estar a pedir de repente a Israel que se foque na dimensão diplomática, isto é uma novidade neste conflito que leva já quase 215 dias. E vamos precisamente focar-nos nessa questão mais militar. Enquanto não há acordo, Israel realizou esta noite ataques aéreos no sul de Gaza e, entretanto, tomou o controle do lado palestiniano da passagem de Rafah. Porquê este timing, Bruno? O que Israel diz é que houve um ataque a um outro ponto de passagem, não é? Com morteiros a partir de Rafah, portanto, isso mostra que o Hamas continua militarmente ativo. É aliás, um dos pontos de passagem de Kerem Shalom de ajuda humanitária e, portanto, isso deu, no fundo, aqui também um pretexto a Israel para fazer aquilo que, do meu ponto de vista, militarmente, aliás, já tínhamos falado aqui várias vezes, fazia algum sentido, que é, apesar de tudo, não é preciso ocupar necessariamente toda a zona de Rafah, onde realmente há muitos civis concentrados, para tentar reduzir o espaço de manobra do Hamas nessa zona e, sobretudo, para tentar o mais possível controlar e cortar qualquer possível passagem, digamos, de material de guerra, de equipamento militar ou de equipamento que possa ser usado para produzir equipamento militar a partir do Egito. Não é? Aquilo que nós também sabemos é que neste tipo de guerra é fundamental realmente a questão de cortar, no fundo, a possibilidade destes grupos armados continuarem a ter apoio a partir do exterior, não é? Se isso consegue, a probabilidade de reduzir a sua eficácia militar e eventualmente a prazo
e até eliminar essa capacidade militar é muito maior do que se isso não acontecer. Se não acontecer, basicamente o conflito eterniza-se, não é? Sim. Como vimos em vários contextos, como por exemplo o do Afeganistão. Ainda em relação à questão do acordo de paz, realmente eu concordo, há uma pressão internacional enorme sobre as partes, e portanto isso é um aspecto positivo do meu ponto de vista, e que nos pode levar a sermos um pouco mais otimistas. Apesar de tudo, não me parece que se possa dizer que seja normal um dos lados anunciar unilateralmente que há um acordo. Quer dizer, isso é verdade que é uma prática que às vezes acontece, mas o que é normal é os dois lados ao mesmo tempo, juntamente com os mediadores, anunciarem que há um acordo, e portanto, desse ponto de vista, a jogada do Hamas é bastante hábil, mas está longe de querer dizer que há um acordo, não é? E portanto, e daí ontem, no fundo, essa ideia precipitada de que tínhamos chegado aqui ao fim da questão, realmente não se justificava. Um outro ponto crucial, realmente, e é isso também que tem justificado as demoras nas negociações, é realmente a questão dos detalhes da implementação, e portanto este acordo, aliás, é muito mais detalhado, por aquilo que sabemos, aquilo que já está no acordo e que os mediadores têm estado a trabalhar, é muito mais detalhado do que no primeiro. Uma das razões é que um dos problemas com o primeiro acordo é que depois Israel queixou-se que pessoas reféns que era suposto terem sido libertados, não foram, e portanto, no fundo aqui a ideia é que é preciso ter garantias e portanto um detalhe muito grande sobre exatamente quem é que é libertado em que momento, para tentar evitar que isso volte a acontecer. Sobre a operação em Rafah, os Estados Unidos continuam contra. Ainda ontem Joe Biden pedia a Netanyahu para não lançar a ofensiva e que chegar a um cessar-fogo com o Hamas. É a melhor maneira de proteger as vidas dos reféns israelitas detidos em Gaza. Desta manhã também o apelo da China, que falava há pouco. Tiago, quem ou o que pode demover o primeiro-ministro israelita? Vai ser muito difícil. Nesta fase, eu, aliás, não estou muito otimista quanto à possibilidade de que esta incursão militar não aconteça, porque inclusive as notícias estão a sair do próprio governo, com manobras internas de chantagem e pressão sobre o primeiro-ministro Netanyahu, são cada vez mais difíceis até de compreender na lógica com que nós funcionamos os governos na Europa Ocidental. Por exemplo, o INET esta manhã dava conta de que o ministro das Finanças, Smotrich, se tem recusado a falar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre a questão da tentativa de redução do custo de vida, porque obviamente o preço dos produtos alimentares, por exemplo, em Israel, disparou, o preço dos produtos petrolíferos disparou, e ele tem recusado a falar com o Netanyahu até o momento que começa a incursão sobre Rafah. Portanto, este tipo de chantagem do Ministério das Finanças sobre o gabinete do Primeiro-Ministro dá-nos bem conta do modo como funciona este governo e da tal, por vezes, necessidade política para manter o governo a funcionar, e o governo a funcionar implica a sobrevivência política de Netanyahu. Pode depender, obviamente, de uma incursão sobre Rafah, que de resto levou ontem. Quem ontem assistiu de resto a essas declarações de Matthew Miller, o porta-voz da Casa Branca, ele esteve muito desconfortável na conferência de imprensa com os jornalistas, porque ele tinha pouquíssimas respostas para dar, porque, e isto era importante ficar esclarecido, porque eu acho que não deveríamos induzir os nossos ouvintes em erro. Aquilo que o Hamas fez ontem foi apenas dizer que eles aceitavam o acordo, eles nunca disseram que havia acordo global. Exatamente. Ou seja, da parte deles, nós aceitamos o acordo nestas cláusulas que estão aqui, e uma das cláusulas avançadas, inclusive, pela BBC ontem à tarde, seria a de que o Hamas se comprometeria a fazer o que as Farc fizeram, que seria um processo de amnistia e de terminar de combate. Claro que isso é uma visão otimista do mesmo, mas isso é uma das várias cláusulas que está no acordo, e é das tais que depois não tem um mecanismo de operacionalização, nós não sabemos como é que ela seria implementada, mas a verdade é que isso está no acordo, e foi isso apenas que o Hamas disse, foi este acordo como está desenhado agora, nós aceitamos, também para impedir a incursão sobre Rafah, porque a verdade é que não há plano, e a Casa Branca tem insistido nisso, que queria haver um plano que minimizasse as mortes civis. Borrell já disse que não há plano que evite o horror se houver uma incursão militar sobre Rafah, porque Rafah, relembro quem nos ouve e termino aqui, Rafah tem 1,4 milhões de pessoas neste momento concentradas em Rafah, porque Israel pressionou os palestinianos a saírem do norte de Gaza, do centro de Gaza, a irem para o sul. E, portanto, não é possível agora fingir que esta concentração humana era natural e que já existia, e não é também possível tentar empurrá-los para Khan Yunis, a mesma Khan Yunis que em fevereiro a imprensa internacional, e nós chegámos a discutir isso aqui no Observador, dava já como estando parcialmente destruída. Portanto, se houver a preocupação com os civis, a preocupação com a dignidade humana e a preocupação também aqui em minimizar os horrores, numa altura que quer o Tribunal Penal Internacional, quer o Tribunal Internacional de Justiça, estão ambos a olhar para o que está a acontecer
na faixa de Gaza, então seria melhor parar a incursão, mas eu volto a dizer, parece-me que ela vai de facto acontecer, vai tentar justificar política e diplomaticamente, e vai ser muito difícil, acima de tudo, para Washington manter este tipo de apoio meio que cego àquilo que está a acontecer militarmente no terreno. Bruno, a tua opinião sobre os ataques desta noite? Sim. Sim. Não percebi esta referência a querer enganar os ouvintes. Acho que ninguém aqui está a querer enganar os ouvintes. Mas, portanto, o que me parece normal... Não, se calhar foi por eu ter dito no início que houvesse quem tivesse festejado. Provavelmente, acho que era isso que o Tiago queria dizer, sim. Pronto, então será isso. Ou seja, o que me parece normal é o que aconteceu no primeiro acordo, que é os mediadores anunciam que houve um acordo. Que os termos que foram aceitos por uma parte foram aceitos pelo outro. Esta é claramente uma jogada política do Hamas para tentar dificultar a manobra diplomática de Israel, desse ponto de vista bastante hábil, mas mais uma vez não é a forma habitual como se chega a acordos com este grau de delicadeza. Em relação à questão da incursão em Rafah e da dinâmica política em Israel, estou no essencial de acordo. Há uma razão militar para fazer a incursão em Rafah, não há apenas razões políticas. Faz todo o sentido ocupar plenamente todo o território de Gaza, do ponto de vista militar de Israel, eliminar as forças do Hamas o mais possível, pelo menos as forças organizadas, e, como eu digo, controlar o conjunto do território, e nomeadamente uma zona vital que é a que faz fronteira com o Egito. Ao mesmo que tal tempo, como os civis também se deslocaram para o sul, não é? O Hamas, grande parte, não é? Portanto, sim, o problema é que isso foi feito por indicação de Israel, o problema é que grande parte do território está destruído, o problema é que Israel tem uma relação extremamente tensa com as urgências humanitárias, nomeadamente as das Nações Unidas, e, portanto, a Agência das Nações Unidas não está disposta a colaborar com Israel em deslocar a população para outra região. O problema é que isso vai criar enormes problemas aos aliados de Israel, seja aos Estados Unidos, seja aos países árabes moderados, com os quais Israel tem procurado criar pontos ao longo de várias décadas e que serão a partir daqui um objetivo estratégico fundamental de Israel. Agora, é verdade que realmente este é um governo altamente disfuncional e também é verdade que para Netanyahu a ideia de pôr fim ao conflito arrisca-se a ser também o seu fim político, não é? Exatamente, o fim da sua carreira política. E, portanto, mais uma vez, admito que esta incursão em Rafah correspondeu, de acordo com o exército israelita, à resposta a este ataque a Kerem Shalem, que realmente existiu, até produziu baixas entre as tropas israelitas. Também corresponde, no fundo, a Netanyahu poder dizer a esta facção mais radical do governo israelita que realmente está a fazer alguma coisa em Rafah, não é? Portanto, tudo isto até pode funcionar no sentido de chegar ao acordo, pode aumentar a pressão militar sobre a liderança do Hamas que está em Gaza e que provavelmente estará nesta zona, e pode abrir alguma margem de manobra política em termos do governo israelita para se chegar a esse acordo, ou pode ser realmente o prelúdio de uma operação em muito maior escala. Teremos de ver o que é que acontece. Entretanto, a Rússia vai fazer exercícios nucleares perto do território ucraniano. O objetivo, dizem, é manter a prontidão do exército para proteger o país das ameaças de líderes ocidentais. Nas reações, Estados Unidos falam em retórica irresponsável e inapropriada. A NATO diz que permanece vigilante e a Presidente da Comissão Europeia disse ontem em Paris confiar que a China continuará a desempenhar um papel dissuasor em relação às ameaças nucleares da Rússia. Tiago André Lopes, o que dizer de tudo isto? Eu começo pela Presidente da Comissão Europeia. Eu acho que Ursula von der Leyen se continua a recusar a reconhecer a realidade daquilo que é o alinhamento chinês. A China tem sido muito clara de que compreende e apoia politicamente as razões daquilo que a Rússia está a fazer. A China, de facto, tem dito que não entende a necessidade do uso da violência, mas não tem criticado a Rússia em público, tem de resto feito várias declarações em público da tal parceria sem limites, da amizade estratégica, pôs em questão a sua participação na Cimeira da Suíça, dizendo que irá participar eventualmente na necessidade de pôr na mesa o lado russo, e não esquecer que este mês é verdade que Xi Jinping veio à Europa, mas também é verdade que Xi Jinping vai receber em Pequim Vladimir Putin e, portanto, tentar ignorar o facto de haver aqui, de facto, um entendimento diplomático bastante alicerçado em várias outras áreas de interesse, só para fingir que se exerce pressão sobre Xi Jinping, parece-me que não é útil a ninguém.
quanto à questão da retórica nuclear, eu acho que o importante vai ser aquilo que acontecer hoje e aquilo que Vladimir Putin disser hoje na tomada de posse para mais um dos seus inúmeros mandatos como presidente, o 5º mandato como presidente, porque o que é que nós sabemos até agora? Sabemos muito pouco, mas sabemos, de acordo com o Kremlin, que a cerimónia vai ter algumas inovações. O que não se percebe destas inovações, e o termo é muito vago, são apenas inovações securitárias. Sabemos que Vladimir Putin tem um complexo com a ideia de que está permanentemente com a sua vida em risco e que vive em alguma paranoia securitária. Isso pode ser uma dimensão. Ou são inovações até do ponto de vista protocolar, também para esconder em parte o facto de, por exemplo, o Ocidente, grosso modo, se furtar à cerimónia. Quase nenhum Estado da Europa Ocidental e do chamado Ocidente Alargado estará presente, o que não tirará, obviamente, a Vladimir Putin aquele momento da entrada no grande salão de Santo André para falar aos dignatários e tudo mais, mas será no discurso de Vladimir Putin que possivelmente iremos ver o marcar ou não de uma retórica mais acirrada ou menos acirrada com relação à questão da Ucrânia, e aí percebermos esta questão dos eventuais exercícios com armas nucleares táticas, para que é que serve, se de facto vão servir ou se foi apenas uma vez mais o brandir do sabre, porque já vimos isto tantas vezes acontecer do lado da Rússia nos últimos 2 anos, que é o relembrar o Ocidente permanentemente, que é uma potência nuclear, apenas para relembrar que há uma série de linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas. Ainda sobre a visita de Xi Jinping à Europa, Bruno Carvalho, o que é que fica deste primeiro dia da visita do presidente chinês? Ouvimos-lhe dizer que tudo quer fazer para terminar com a guerra na Ucrânia. Por que é que se permite este cinismo quando se sabe da relação com a Rússia, que ainda agora o Tiago descrevia? Sim, uma forma de acabar, se calhar, a guerra com a Ucrânia era cortar relações económicas com a Rússia, mas obviamente isso não vai acontecer porque não é do interesse chinês, pelo contrário. A China quer uma Rússia relativamente enfraquecida, muito dependente da China, portanto sem alternativas. Tudo isso é bastante conveniente e o próprio Xi até apostou algum do seu crédito pessoal também neste reforço da parceria estratégica com a Rússia de Putin e, portanto, um afastamento de Putin ou uma derrota total de Putin seriam potencialmente embaraçosas e perigosas, ou seja, a elite chinesa vive obcecada com o colapso da União Soviética e com o efeito contágio que isso teve, levando nomeadamente àquela crise de Tiananmen em 1989, que ameaçou, foi o episódio que mais ameaçou, digamos, o seu monopólio no poder desde a fundação da República Popular da China em 49. Apesar de tudo, eu acho que aquilo que fez van der Leyen é compreensível, ou seja, não me parece que ela ignore esta proximidade entre a Rússia e a China, mas é uma forma de fazer pressão diplomática pública sobre Xi, é uma forma de sinalizar a importância que tem para a Europa esta questão e que terá um custo, à partida terá um custo nas relações, nomeadamente económicas, entre a China e a Europa, esta aproximação, que é uma potência que a Europa vê realmente como, a generalidade da Europa vê como ameaçadora. Apesar de tudo, estamos a falar da generalidade da Europa, ou seja, o presidente Xi a seguir vai à Hungria e vai à Sérvia, mas nomeadamente a Hungria, que é um Estado-membro da União Europeia, mas como sabemos, muitas vezes não segue a linha dos restantes Estados-membros e até cria dificuldades à aprovação de medidas, por exemplo, que têm a ver com a invasão russa da Ucrânia. Portanto, aí também há algum dividir para reinar que a China pode achar que consegue explorar. Entretanto, Tiago André Lopes, segundo o Financial Times, a Rússia está a planear uma sabotagem violenta em toda a Europa. As agências secretas estarão a alertar os países do alegado ataque. As evidências avaliadas por 3 países europeus apontam para um esforço russo mais direto e concertado. O que é que tudo isto significa e porque é que parece que ninguém está assim tão preocupado? Pode não significar nada. Esta retórica do grande assalto, que seja militar, seja de outro tipo de natureza, nós temos visto, ouvido, lido sobre isto nos últimos 2 anos, e em bom rigor. Agora, há aqui uma coisa que isso me parece que poderá ser real. Poderá haver aqui uma tentativa da Rússia reforçar os partidos de matriz nacionalista, de tal extrema-direita ultraconservadora, agora no Parlamento Europeu, por exemplo. O Parlamento Europeu, no qual, por exemplo, uma configuração de forças de extrema-direita do tal Partido de Identidade e Democracia, como ele é conhecido,
poderia ser mais disruptiva, até no apoio à Ucrânia, portanto, por aí não é descamotear, mas também pode acontecer o que aconteceu no caso italiano. Nós andámos durante meses a discutir que a eleição eventual de Meloni e a sua chegada ao governo levaria a um reforço do euroceticismo italiano e a uma redução da ajuda para a Ucrânia, e nós temos visto Meloni ser até mais resulta do que o seu antecessor. E, portanto, estas questões nunca são líquidas nesse aspecto. Há que ter algum cuidado com este tipo de alarmismo, e depois o problema é que andamos há 2 anos com um alarmismo excessivo. Exatamente. Que leva a população a depois ficar um pouco desensitivizada com relação a isto e deixar de sentir esse medo. Não é que não haja manobras de fundo, não é que a Rússia não gostasse de ter um controle maior político sobre a Europa, e portanto parece-me que nesse aspecto é uma vez mais um relatório apenas para manter os Estados em prontidão, dar apenas uma nota a complementar àquilo que dizia o Bruno há pouco em relação à visita à Hungria. Parece-me que a visita à Hungria, para além obviamente a Hungria ser um parceiro peculiar da Europa, que já não está sozinha, agora a Eslováquia vai alinhando politicamente com a Hungria, eu acho que a visita à Hungria se insere num outro esforço chinês, que é o esforço de falar com o próximo presidente da presidência rotativa do Conselho da União Europeia, porque a Hungria a 1 de julho toma esse manto, e pode ser no sentido de coordenar esforços e ver de que forma é que a Hungria poderá usar essa posição para beneficiar a China. Nós sabemos que é uma posição que é mais simbólica do que efetiva, mas eu creio que é por aí que Xi Jinping vai à Hungria, é apenas a cautelar o próximo líder da presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Entretanto, e para terminar, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano pediu aos países e organizações internacionais que não reconheçam os resultados das últimas presidenciais russas. Diz que não vê nenhuma base legal para reconhecer Putin como presidente democraticamente eleito e legítimo da Rússia. Bruno, o que pode a comunidade internacional fazer aqui? Pode fazer muito pouco, ou pode fazer aquilo que muitos países europeus, os Estados Unidos, farão, que é não estar presente na posse, no fundo distanciar-se deste processo, mas há outros, e não estamos a falar apenas da Hungria, por exemplo, mas por exemplo também da França, que optaram por estar presentes. No fundo, aí o problema sempre é... Nós podemos protestar, podemos não reconhecer, mas a verdade é que o presidente de facto da Rússia, independentemente da legalidade ou da legitimidade ou do grau de liberdade das eleições, é realmente Putin. E a Rússia é uma potência nuclear, é o maior país do mundo em área, e portanto é bastante incontornável, não é? Portanto, e eu aí realmente acho que a diplomacia, as relações diplomáticas servem para lidar não apenas com amigos, mas também com adversários e com inimigos, e muitas vezes com competências perigosas, e portanto há limites para aquilo que se pode fazer, em termos, por exemplo, de cortar relações diplomáticas, de deixar de reconhecer governos, de facto, em nome do combate à democracia. Acho que são coisas distintas. Bruno Cardoso Reis, Tiago André Lopes, muito obrigada pela vossa análise. Um bom dia. Obrigado. Bom dia, Muito obrigada, bom dia.